Bom dia. Bom dia. A intenção da missa hoje vai ser para Dr. Manuel Alberto Freire Machado, Américo Feliciano Camarinha, Engenheiro Nelson Costa de Cunha, Maria Rodrigues Oliveira, marido e filho, Jorge Moisés Alessandro, Moisés Ilie, José Luís Soares Pereira e esposa, Manuel Carvalho e esposa, Maria Amélia Tinoco Fernandes, Mário Rodrigues de Costa, João da Silva Costa e esposa, Marisa de Paz, marido e marido João José Silva, Emília Pereira de Silva, Avelino Soares, esposa e filha, Aldesia Mota e Manuel Ribeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que procurou o amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos e gloriosos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos santos e santos e a vós, irmãos, o Espírito de nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tendo compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado no mundo, tem piedade de nós. Vós que estáis o pecado no mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós.
Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, Criador e Guia de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar e, para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Leitura do livro do Bem-Sirá. O rancor e a ira são coisas detestáveis, e o pecador é mestre nelas. Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá minuciosa conta dos seus pecados. Perdoa a ofensa do teu próximo e, quando pedires, as tuas ofensas serão perdoadas. Um homem guarda rancor contra outro e pede a Deus que o cure? Não tem compaixão do seu semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados? Se ele, que é um ser de carne, guarda rancor, quem lhe alcançará o perdão das suas faltas? Lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio. Pensa na corrupção e na morte e guarda os mandamentos. Recorda os mandamentos e não tenhas rancor ao próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não repares nas ofensas que te fazem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Epístola do Apóstolo de São Paulo aos Romanos. Irmãos, nenhum de vós viveu para si e mesmo nenhum de nós mora para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se moremos, moremos para o Senhor. Portanto, quer vivemos, quer moramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perdão, a atitude básica do cristão. O perdão sem limite, o ensinamento que Jesus extrai da parábola que vamos escutar e o Evangelho é este. O mesmo fará convosco o meu Pai do céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ideia em que abunda a primeira leitura do bem-será ou eclesiástico. Nós somos esse devedor insolvente perante Deus, que contudo perdoa a nossa dívida porque fomos redimidos e resgatados pelo preço de Cristo. Ora bem, para que tudo isto não seja uma farsa ineficaz, continuemos este gesto de fraternidade na rua, em casa, com os vizinhos, no trabalho, na escola, nos ambientes tensos por causa do ódio, do medo, da desconfiança, do distanciamento afetivo, do rancor e, quem sabe, da vingança. Levemos connosco a boa notícia da nossa missa, porque experimentamos a misericórdia do Senhor na nossa vida e nos reconciliamos com Deus por meio de Jesus Cristo. Somos convidados e estamos capacitados para amar e perdoar aos irmãos com o mesmo amor e perdão com que nós somos acolhidos por Deus, Pai misericordioso. Perdoar é colocar a misericórdia acima da justiça, o coração acima da lei. É não combater o mal com o mal, a violência com a violência. É acreditar na lógica do perdão total e incondicional. O perdão faz parte da essência cristã, sendo a veste nupcial ou condição indispensável para nos podermos sentar à mesa do banquete que o Pai preparou para todos. Por isso, bendizemos-te, Senhor Deus, porque morrendo na cruz, Jesus mostrou-nos o amor.
perdão e misericórdia que o teu coração de Pai abriga para nós, teus filhos. Assim, é possível que nos perdoemos como tu nos perdoas. Quer dizer, sem número limite de vezes, nem medida para o perdão. Ensina-nos, Senhor, a viver segundo o teu Espírito de cada dia, de tal modo que o nosso perdão aos irmãos que nos ofendem seja para os outros um sinal do teu amor e reconciliação. Assim, merecemos herdar a bem-aventurança de Cristo, ditosos os misteriosos, quem sabe amar e perdoar, porque alcançarão a misericórdia, amor e perdão. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse: Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias, porque me pediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, Perdoai-nos, Senhor. Aleluia, 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 pois, amadas e amados de Deus,
cristãos categorizados no coração de Deus, na pessoa do seu Filho amado, e caminhar sempre no grande e na grande proteção de Maria Santíssima. Poucas coisas eu poderia agora, neste momento, começar a expressar relativamente à palavra de Deus. Porque foi dito nas leituras, foi cantado no encontro que estamos aqui, uníssono de amor. Foi também proclamado ou declamado de tal forma que a liturgia está circunscrita naquilo que acabamos de ouvir. Vou pegar em 2 ou 3 momentos para poder expressar este encontro, o encontro do perdão. Todo o Evangelho de São Mateus, nestes últimos domingos, tem acercado documentação epistolar de evangelização de que o perdão é essencial. O perdão é necessário. Perdoar não é da boca para fora, mas sim do coração aquilo que se sente. Perdoar não significa, como diz e diz muito bem, esquecer. Não esquecemos as mágoas que nos colocam. Podemos, de facto, minimizar esse mesmo perdão quando aquelas pessoas que, porventura, em si nos magoam e nós temos sempre a tentação de reclamar e não perdoar. Mas se tivermos esta forma compreensiva de dignidade humana e cristã e de sentir junto do coração de Deus no sacrário, quantas vezes, perdoar. Este perdoar significa estar em paz comigo próprio, não é o outro. Sou eu que tenho que estar comigo próprio em paz. Não porque eu tenha feito nada, mas porque o outro me causou tanto dano que eu tenho que expressar o meu amor e caridade por esses acontecimentos. Como diz o ditado da forma cotidiana da nossa vida, como caminhantes e sempre a aprender, eu perdoo, mas não esqueço. Este perdão é humano, porque perdão só Deus o pode oferecer. O perdão é de Deus, porque é misericordioso e porque salva, e por isso o seu Filho nos veio redimir, sobretudo, deste mesmo mal e que estamos aqui a observar, que é a falta de caridade que nos pode atraiçoar no momento que partimos para a casa do Pai. Mas reparei, irmãos queridos, tudo isto são cenários. Mesmo o próprio Evangelho acaba por ser máximas que Jesus criou para mostrar aos homens do tempo. Refere-se àquele povo de Israel, àquele povo da Judeia. Propriamente, e depois de 2000 anos, ele quer completar para nós, para deixarmos também ao nosso futuro como nós caminhamos, como nós vivemos como cristãos, essencialmente. Temos que ser testemunhas, mas para ser testemunhas temos que mostrar o nosso rosto, não aquele rosto carrancudo, e passo o termo da expressão, não aquele rosto que quantas vezes os nossos olhos transmitem aquilo que precisamente na leitura que escutamos do nosso irmão e aqui no Santo Evangelho, quase de ódio. Quase que incendiamos os outros quando olhamos para eles. Não é aqui. E Jesus vem a advertir isso, que eu precisamente, naqueles locais, falava para aquele povo, administrando para o povo de todos os tempos, dizia Jesus, e de facto, porque é o sumo sacerdote, por essência e divindade, ele criou todo este fruto, este provento que somos nós, que ama tanto a humanidade, porque o homem foi feito à sua semelhança, porque o quer exatamente igual como o criou, não quer que ele sofra dano. Então, a evangelização, toda a matéria evangelizadora de Jesus, que deixou depois aos apóstolos, e aqui faço o parêntese dos apóstolos, a começar por Pedro, e nós, e hoje dentro da minha humildade de servo, mas como bispo, somos os únicos realmente apóstolos em Pedro e em Jesus. Somos aqueles que podemos, quase, ter nas mãos o amor do Filho do Homem e dele poder transmitir a nossa bondade, a nossa caridade,
os nossos ensinamentos, o nosso perdão. Temos essa prerrogativa divina para poder realmente movimentar-nos perante o povo de Deus, perante aqueles que nos consultam, entre aspas, que nos procuram na confissão e às vezes, porque não, uma reconciliação. Temos esse poder que é dado aos sacerdotes também, obviamente, porque um bispo teve que ser sacerdote antes, mas o sacerdote em si, porque é um apóstolo de Jesus. Já não é só sacerdote, é apóstolo de Jesus. Tal e qual Pedro, Mateus, Lucas e por aí adiante. Significa que neste composto de responsabilidade que me foi atribuída no dia 27 de agosto de 2023, conforme a bula episcopal que foi distribuída para vocês poderem certificar também e testemunhar o grande acontecimento, este édito único em igreja, concedido, escolhido pelo Espírito Santo, anunciado ao nosso patriarca, ao nosso arcebispo, ou então ao Papa, e porque não, é anunciado aquele que é escolhido. Eu demorei 6 meses a responder sim. Não foi logo. Fui consultado, tive que pensar se Nosso Senhor me chamava para esta condição, que de certa forma também arrepia, mais uma vez nas aspas, porque a responsabilidade é grande. Mesmo a comunidade sendo pequena, que tem que crescer e vai crescer, é uma responsabilidade muito grande. Leram na bula, penso eu, que lá diz: serei o bispo de Braga, que é onde está a Diocese Vetro-Católica, Missionária e Apostólica, mas hoje a paróquia, ainda não se mudaram aqui os placares, é só pelo tempo, a paróquia é a paróquia de Santa Mónica. Porquê? Era para ser Santo Agostinho, porque eu sou um apaixonado por Santo Agostinho. Mas Santo Agostinho é no dia 28 de agosto a festa dele, a festa litúrgica. Santa Mónica é no dia 27 de agosto e foi no dia que eu fui ordenado. Tinha que lhe prestar homenagem a Santa Mónica, que rezou quase 30 anos pela conversão do filho. Morreu sem o filho estar convertido e depois tornou-se um santo, este santo que nós conhecemos. Por isso a nossa paróquia será chamada Paróquia de Santa Mónica, Diocese, assim. E então fui designado na bula episcopal, bispo de Portugal e toda a Europa. Vou precisar de vocês para me ajudarem nesta evangelização e quantas vezes saídas, para que vocês também sejam realmente um documento para que seja uma forma de transmitir, de levar a evangelização, procurar e que se abram as portas, extramuros, para podermos realmente não só procurar vocações sacerdotais, religiosas, masculinas e femininas, comprometidos com as coisas de Deus e a graça de Deus, cristãos que são comprometidos e fiéis, de facto, ao amor dado e pronunciado pela Igreja em si, mas essencialmente pela vontade de Jesus na pessoa do seu Pai amado. Portanto, precisamos, quando eu digo isto, precisamos, o que é que eu preciso de cada um de vocês e todos vós que estáis a escutar a palavra? Rezar, orar. Nada nasce e acontece aos cristãos sem oração. Se calhar, talvez, modéstia à parte, o meu momento deste acontecimento não se deve a mim, porque eu não valho nada. Sou o que sou. Tento ser bom. E há aqui gente que me conhece quase há 40 anos, 30 e tal anos, e sabe bem que eu tentei sempre ser bom na minha caminhada, e ainda como profissional, que não posso deixar, sabeis, a Igreja Vetro-Católica Missionária, os padres ou os bispos têm que trabalhar, porque não são sustentados por vocês nem por ninguém. Eles têm que trabalhar para manter isto que nós temos e manter o seu dia-a-dia. Por isso, o trabalho é árduo, é pesado. Mas como é que se chega lá? Não é um pedido que se faz a Deus. O único pedido é transmitir a nossa vocação e mostrar o grande acontecimento da ordenação presbiteral. Essa é o grande prémio. Mas chegam outras coisas. Nós, ao sermos escolhidos, eu penso, passa um bocadinho pela nossa, obviamente, trajetória cultural, pela nossa forma pedagógica e superior em termos universitários, que também ajuda, obviamente. Um bispo tem que ser, por si, doutorado, porque se não for doutorado tem muita dificuldade em chegar
aos campos do episcopado e ao mesmo tempo é oração. Junto do sacrário de Deus, ao viver no silêncio do amor em Deus. Escutar Deus no nosso coração. Não é sermos pedinchões, não é estar a pedir nada. É oferecer o que Deus quer de mim e dar-me e abrir o caminho, o que eu posso fazer pelo meu irmão. E o meu irmão é aquele que está ao meu lado. O meu irmão nasce não só na nossa família consanguínea, nasce na família cristã, ou seja, na família de Deus, que foi a humanidade. Por isso temos que nos descartar de alguns preconceitos, porque não é porque só somos sangue. Eu tenho hoje gente aqui do meu sangue, graças a Deus, a minha família. Mas não passa só por sangue, porque o sangue tem o valor que tem. Passa pelo amor que nós transmitimos aos nossos irmãos. E aquele que recebemos abnegado e gratuito, de grande e profundo carinho. Eu fui objeto de manifestação de muito carinho, não só por terras de Vera Cruz, lá pelo Brasil, onde eu vou muitas vezes, mas agora na minha ordenação, e por isso estamos a iniciar a nossa vida novamente na nossa cidade de Braga. Eu estive lá 2 meses e tal. É muito tempo para poder estar em alguns locais, mas foi um aprendizado, como dizem os brasileiros, nós dizemos uma aprendizagem, um aprendizado substancial de amor. Famílias inteiras a rezar o terço. Reuni famílias várias. Celebrei missa a mais de 100 pessoas em casas particulares. Tudo aparecia. Cristãos católicos, claro. Cristãos evangélicos, para mim estava tudo muito bem. E quem quer que fosse, aparecia. E sobretudo, na oração do terço, juntavam-se como nós, outrora, nos anos 60. Realmente, nos anos 60 até 70. Também nos juntávamos em família para rezar o jeito da oração mariana, o terço. Reparei, quando nós nos juntávamos a rezar o terço em família, claro que pode ter causado algum dano a muitos que hoje somos nós, porque havia ali quase um sacrifício do tempo, mas dependia de quem estava a orientar, a moderar a oração mariana. Se expressasse carinho e amor na oração, todos nós éramos apaixonados de Maria, porque apaixonados de Jesus. E isto foi crescendo, de tal forma que a Virgem Mãe de Deus se lembrou, se calhar, desde toda a eternidade, escolher esta linda terra que se chama Portugal. Fátima, descida dos céus, importa o sentido que lhe queremos dar. Visão, aparição, não estamos preocupados com a responsabilidade científica. Estamos preocupados com a responsabilidade divina. O que é que Nossa Senhora veio fazer? Todos conhecemos esta história de nossa de Portugal, da Mãe de Deus, que se dignou, está com 3 criancinhas, quase analfabetas, instruí-las, ensiná-las e torná-las mais devotas do seu amor, pedindo-lhes alguma responsabilidade. Às 3 crianças vou-lhe pedir responsabilidades. Eles manifestaram esta responsabilidade conforme lhes era capaz no seu interior. E assim, como nós sabemos, Francisquinho de Fátima, hoje Santo de Fátima, Francisco, de que eu também sou um apaixonado dele, significa que a Nossa Senhora nos mandou aprender a ler e escrever. Isto são episódios literários que podem ter sido assim, podem não ter sido assim. Estamos pouco preocupados. Mas o Francisco entendeu que se Nossa Senhora lhe tinha prometido o céu, dentro de pouco tempo, depois das aparições, o que é que ele ia fazer para a escola? Ele ia aprender toda a escola pedagógica da eternidade. Ele iria ser um missionário incessante na eternidade. Qual era o interesse de ir aprender a escrever isto ou aquilo até ler? Então ele escondia-se, acho que nós quase todos conhecemos, na paróquia, a Igreja de Fátima, não o santuário, a Igreja de Fátima, onde Francisquinho fugia para a igreja, se escondia nos bancos e os outros meninos iam para a escola, ele saía da fila, ia para a igreja e ia rezar. E sabeis o que é que ele fazia? E isto sim, são palavras expressas daquele menino de 8, 9 anos. Ele dizia: eu venho rezar ao Jesus, ao Senhor escondido.
Portanto, ele ia rezar, e porquê? Eu não rezo por mim, rezo pelos pecadores, rezo por Santo Padre, rezo por isto, aquelas coisas que nós conhecemos dos livros que temos por aí. Aqui, tudo vai gerando, vai sendo guiado. Depois tivemos a Jacintinha, que também pouco mais durou, mas foi um exemplo de sofrimento e, de facto, de amorosidade realmente no Hospital Santa Estefânia em Lisboa, de quando ela, com a pneumónica, foi para lá. Também foi chamada para o céu. Está incorrupta ela. Francisco não está, mas também não há problema nenhum. Então, e a Lúcia mais tarde, nós conhecemos a irmã Lúcia, que eu tive a honra de a conhecer fisicamente, tive a graça, por sorte, de a conhecer fisicamente, e que realmente agradeço a Deus todos estes momentos. Olhar para Lúcia Fátima, olhar para Nossa Senhora, olhar para o céu, foi o melhor momento da minha vida. Entretanto, acontece isto tudo. O que importa, o que eu estou a dizer, nesta caminhada do perdão, é que Fátima não é só pela aparição ou visão, ou que querem que se chame, ou aqueles que acreditam que são homens de fé, mulheres de fé, ou aqueles que não acreditam, ou aqueles que são ateus, que se dizem ateus, ou aqueles que se dizem agnósticos. Tudo bem, somos todos irmãos. Está aqui o perdão. Mas sabeis, quem vai a Fátima estremece o seu coração. Há qualquer coisa que aquele local nos faz mexer, independentemente das nossas características sociais ou até realmente de religiosidade. Chegámos lá, mexe connosco. Eis um milagre. O milagre está precisamente naquilo que eu sou tocado, num campo que se tornado santo, independentemente de todos os acontecimentos, faz que Nossa Senhora presencie Portugal, Fátima, como um, senão o único altar do mundo, em oração. E nós temos esta graça de ser portugueses, conhecemos isto, tudo que eu estou a dizer. Quis relacionar esta imagem de Maria Santíssima para vos dizer que o manto divinal de Maria Santíssima é infinito, como é infinito realmente a misericórdia de Deus no perdão. É infinito. Portanto, agarrem-no. E agarrem-no para que ele seja realmente o nosso transporte. Não já para o céu, mas o transporte na terra para que sejamos dignos de caminhar como cristãos, sabendo pedir a proteção da Virgem Santíssima para que as nossas ofensas, as nossas incaridades ou faltas de caridade sejam menores. E então, estando neste corredor de amor, neste manto divinal, estamos a ser socorridos pela Mãe de Deus, pela Mãe de Jesus, pelo nosso irmão e pelo nosso Pai. Significa também isto, que é isto que nos transforma e realmente modifica. A grande razão está. A oração não precisamos só de estar todo o dia a rezar ou de joelhos, ou vais a pé, rezas. Então, a oração está mais significativa, caríssimos irmãos, está significativa quando passas por aquela pessoa que tu não gostas e lhe dás uma saudação. Ou então, não podes até não dar, se estiveres realmente ressentido pela ofensa, mas passas, não ofendes, passas e reza por ela. Faz ao jeito da irmã Teresa de Calcutá, quando lhe cuspiram na mão sobre o pedido que ela estava a fazer para os pobres, alguém lhe cuspiu na própria mão e ela diz: como cuspiste nesta, que foi a que eu pedi, agora dá-me desta. Portanto, libertou outra mão para lhe dar a esmola para aquilo que ela estava a fazer. Isto são pessoas que nascem únicas na humanidade para nos dar exemplo de testemunho de vida. E aqui é que está realmente a misericórdia de Deus e o grande perdão do amor. E este grande perdão do amor está registado no nosso coração. Tenho pessoas que também, e como este homem que estou aqui, que também me fazem mal, ou me fizeram muito mal. Não vou dizer que não. Mas sabeis, estou um pouco preocupado com isso. Ausento-me disso. Alguém me perguntou, há tempos, de uma pessoa que fez bastante mal, se essa pessoa me falasse o que é que eu fazia. Nada, rezo por ela. Evito, agora, aprendi, e se calhar o Evangelho também é merecedor desta confissão, aprendi que se deve rezar por esses irmãos. Irmãos, na coletividade cristã, na coletividade do amor de Deus. Rezar. Se disserem daquela pessoa que estás ressentida e te começarem a dizer mal, nunca digas e corrobores no mal. Reza ou diz bem aquilo que te lembras da pessoa, mas não acrescentes para dizer mal da mesma pessoa.
Isto é que está aqui, de facto, o acontecimento do perdão. O perdão é recíproco, efetivamente, mas se eu for com uma pedra na mão a duas pedras que me atiraram, o perdão continua a resvalar-se, a desfazer-se no nada. E não é isto realmente que preenche a bondade, a misericórdia e o amor de Deus. A história que ouvimos, e termino nisto, a história que ouvimos, de facto, daqueles dois trabalhadores, porque devia, e muito, em dinheiro, se fôssemos a falar, são milhares de contos, ou milhares de euros, era uma dívida grande. Claro que isto é hipotético, acho que vocês percebem, isto é literário, não tem nada a ver com uma situação que aconteceu de facto. Jesus aproveitou, desde o Antigo Testamento, desde a leitura que escutámos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, do Eclesiastes, ou Ben-Sirá, em que o Senhor Jesus, naquele tempo, na pessoa de Deus, vai manifestando já o perdão. O povo perdoava. Só que era circunscrito. Quer dizer, ensinavam o perdão no tempo, mas àquela comunidade. Todos os outros eram anátemas. Anátemas quer dizer, não excomungados, mas estavam fora daquele momento. Quer dizer, aqueles só que pertenciam é que podiam perdoar-se uns aos outros. Nosso Senhor, a razão destas duas figuras, veio para dizer, não está só ali. O perdão é para todas as pessoas. E isto são imagens que ele criou, e muito bem criadas, como parabolicamente ele sempre falou, para nos dizer aonde é perdoar 7, 70 vezes 7. Este 70 vezes 7 é o final, é infinito. Deus, porque aqui é Deus que fala na boca do seu Filho amado. Deus perdoa infinitamente. Portanto, o perdão está sempre existente na bondade e misericórdia de Deus. Se nós trabalharmos esta misericórdia, esta bondade e este amor, somos realmente cristãos de verdade. Somos, como diz o meu patriarca, vestimos a nossa camisola. A camisola não é só camisola de igreja que pertencemos. A igreja em si é Cristo. E somos nós os apóstolos e todos nós juntos. Nós é que somos igreja. Igreja, este espaço, melhor ou pior, os outros espaços grandiosos que temos para aí, são petosos. São vistas, são vistas, são vistas. É bonito, mas são vistas. É um local. É um prédio. Não passa disso. Porque a grande árvore, e São Paulo é bem claro, é a pessoa do Filho amado, Jesus Cristo. Ele é que é a igreja, é a cabeça. Nós somos, de facto, os ramos. E se não, até as folhas. As folhas, porque se acabarmos de não saber perdoar, o vento vai e leva-as e podemos estar perdidos para sempre. Portanto, vamos ver se ficamos mesmo no ramo. Seguros no ramo. Depende sempre da tua reconciliação, do conforto do teu amor com o teu irmão. E porque estamos assim, e porque vivemos nesta grande alegria, e neste momento que expande o coração de cada um de nós, que tem que nos mexer, vamos fazer aquilo como um cristão tem que fazer, sobretudo nos momentos da Sagrada Eucaristia. Vamos confessar ou renovar a nossa profissão de fé. Que assim seja. Cremos em Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, a nossa salvação desceu dos céus, encarnou no Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não haverá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai
o Pai e o Filho adorado e glorificado, e ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Ortodoxa da Santa Católica e Apostólica, professo só o batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, neste dia em que reconhecemos a grandeza de Deus quando perdoa e do homem que aprende a perdoar, digamos com fé: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros e fiéis da nossa Diocese, para que aprendam a perdoar-se mutuamente, como Cristo ensinou a Pedro, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que detêm poderes de governo, para que fomentem na sociedade a concórdia, a solidariedade e a paz, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis das igrejas cristãs, para que superem todas as divisões e cheguem à unidade da fé em Cristo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que vivem pensando apenas em si mesmos, para que acreditem em Jesus, que morreu por todos e nos ensina a viver para Ele e para os outros, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros desta Assembleia Celebrante e por todos os imigrantes da nossa paróquia, para que ponham em prática a mensagem de Jesus sobre o perdão, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes, sobretudo pela Igreja em si, universal, pela graça de Deus que nos concedeu de facto agora esta estrutura da Diocese que vive e reside em Braga, transferida para toda a Europa, e pela nossa paróquia de Santa Mónica. Ao mesmo tempo, agradecer a vossa presença e a vossa ajuda, porque sem vocês nem o padre nem o bispo não fazem nada, sois vós que colaborais. Esta grande graça tem que estar aqui também patenteada. Ao mesmo tempo, a nossa música, e hoje, agradecendo ali à nossa grande mulher, que vem aqui quando em vez, mas ela vai vir mais vezes, ele é o nosso soprano, agradecer tudo isto, aquela música maravilhosa que veio encantar este primeiro dia, que renasce novamente a paróquia e a nossa igreja em caminho, porque somos sempre caminhantes. Agradecer também a todas as pessoas que sempre me ajudaram e me têm ajudado a construir quem eu sou. Só vos posso dar oração, porque aquilo que eu sou é nada. Sou porque vocês me dão nome e estou sempre convosco. Pedi pelos pobres, presos, abandonados. Pedi por aqueles que andam insatisfeitos e revoltados. Pedir realmente por aqueles, sobretudo, que têm uma estrutura, mas têm uma estrutura escalgadia. Não reparam porque não veem as coisas do alto, as coisas da pátria celeste, só veem as coisas do material, da vida em si. São um mundo consumista, um mundo que se ata só no ter relativamente ao ser. E esta falta de construção, que é realmente passível de não salvação, é o nosso perigo e a nossa vida. Pedi por eles, pedi pelas guerras, por estes acontecimentos, agora como vi, nem sabia, em Marrocos aconteceu lá esta situação ingrata da intempérie. Pedir pelos nossos irmãos, por aquelas crianças que estão a sailar e por aí adiante. Também pedir, essencialmente hoje, por a sobrinha do Sr. José, que foi vítima de negligência, provavelmente hospitalar, para dar à luz o seu filho, o Santiago, penso que era assim que ele se chamava, um menino, que não, acabou por nem poder nascer, porque há 15 dias tinha ido ao hospital e do hospital mandaram para casa e a senhora acaba por falecer, vítima de saúde, provavelmente, mas essencialmente de falta de cuidados. Muitas vezes temos que pedir. Nós,
curadores da espiritualidade. Eles que curam a vida de cada um de nós. Pedir para que eles sejam ajudados também a ser compreensivos, atentos e ver na minúcia o que se passa, para que não uma jovem de 26 anos tenha que partir por desatenções. Portanto, rezemos também por essa nossa irmã e pela sua família em luto. Oremos, irmãos. Ouvindo, Senhor. Senhor, misericórdia infinita, não limiteis a vossa indulgência à nossa capacidade de perdoar, mas ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por suas mãos esse sacrifício, para o glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Oremos. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças a Deus, nosso Senhor. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor. Fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. O céu e a terra
Santo seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons e derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial e morte da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca José Fernando, e por mim, Bispo desta Diocese, Albino, e todos os bispos e todos os ministros consagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, nosso padroeiro, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, para todos, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer como Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja Feita feita a vossa vontade, assim na assim na terra como no céu. O pão O nosso, nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos Não nos deixeis deixeis cair cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e a poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais do pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais do pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais do pecado do mundo, dai-nos a paz. Meu Senhor e meu Deus.
vezes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Oremos. Concedei, Senhor, que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Reitero o meu agradecimento por este encontro, na nossa presença física na Santa Missa, e a todos vós que escutais via online pela internet, sejais bem-vindos ao coração da Igreja, sejais bem-vindos no coração de Cristo. Algumas condições que tanto que o sacerdote, digamos assim, não falham, mas a linguagem do Brasil é ligeiramente diferente em certos momentos. E 2 meses e meio dá para a gente ficar meio atrapalhado pelo que se está a dizer. Porque lá respondem de outra forma, algumas coisas poucas, mas há algumas alterações relativamente à nossa comunicação portuguesa. E esses não é falhas, são acontecimentos de maior atenção. Pronto, também aqui no encontro, sempre providencial neste amor e na graça, o que importa é o nosso coração e o nosso espírito, e eu não sei dizer mais nada, senão rezo por vós, rezo pelas vossas famílias, e obrigado por estarem aqui na paróquia, mas obrigado por serem meus amigos, obrigado por tudo quanto fazeis, claro, mais uma vez, aos vossos cânticos, e ali, sobretudo, à organista, sempre lindo, e ali ao nosso soprano, um jovem amigo da casa. Muito obrigado por tudo isto, e eu, em nome do Senhor Jesus, desejo um excelente domingo, chuvoso, mas excelente, não de lágrimas, mas de alegria, e uma semana maravilhosa até ao próximo domingo. Em nome do Senhor Jesus, eu vos abençoo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Damos graças a Deus. A minha irmã e irmã em todos nós vai aqui distribuir, finalmente, esqueci de dizer há pouco, uma pequena lembrança que não é nada, é um símbolo da minha ordenação episcopal, que é o Arco da Porta Nova. Antes de eu ir para o Brasil, para ser ordenado bispo, pensei o que havia de ser e vi que da minha terra tinha pouco. Não ia pôr o Sameiro, nem o Bom Jesus, que era muito agradável, porque isso já faz parte de muitos colegas meus. Então pensei em alguma coisa que fosse mais profundo e pensei no nosso Arco da Porta Nova. O nosso Arco da Porta Nova, que antes era fechado, na idade do tempo, agora as portas está aberto. O que significa isto? Eu aproveitei, porque são as minhas armas, quer dizer, o meu brasão episcopal. Coloquei o Arco da Porta Nova e o cálice e a hóstia, para dizer, o pastor está aqui, em vez de colocar o bom pastor, coloquei realmente a hóstia e o cálice para o mundo. Portas abertas, nós que somos de Braga conhecemos o Arco da Porta Nova,
não tem fim, é para andar. Razão porque eu escolhi, de facto, o arco da Porta Nova, o arco da Aliança Eterna, o arco da vida e do amor. E obrigado, ela vai distribuir. Ela é minha irmã, mas é a irmã de todos nós.